Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Essa videoaula é a segunda videoaula sobre conteúdo de polinômios e agora a gente vai apenas aprender a efetuar divisões utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom pessoal, o dispositivo de Briot-Ruffini ou dispositivo de Horner, que a gente vai aprender agora, ele é uma maneira rápida para a gente efetuar divisões de um polinômio, p de x qualquer, por polinômios de grau 1, na forma x menos a. Então, eu vou pegar um p de x, vou dividir por um h de x, nesse formato, x menos a, da seguinte forma. Eu vou explicar já dando um exemplo, tá? Então, seja p de x, esse polinômio aqui de grau 3. 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2. Eu quero dividir esse polinômio por esse outro aqui, que eu chamei de d de x, tá? Poderia chamar do que quisesse, igual a x menos 2. Então, eu estou no formato x menos a, tá? O meu a aqui é 2, então x menos 2. Então, como que a gente efetua essa divisão? Primeiro, vamos entender como que a gente monta a tabela, o esqueminha que a gente vai utilizar para poder fazer essa divisão. Vai ser da seguinte forma. A gente vai botar esse traço aqui e esse aqui. E aqui a gente vai colocar em ordem decrescente de grau os coeficientes desses graus, tá? Então, aqui é 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x elevado a 1 menos 2, que é o termo independente, tá? Então, aqui eu tenho grau 3, grau 2, grau 1 e o grau 0. Então, repara que eu botei aqui o 3, aqui o menos 5, o sinal você leva junto, tá? 3 é mais 3, mais não precisa botar, mas quando for menos você tem que botar. Então, aqui, ó, mais x, qual é o coeficiente aqui? É 1, tá? Mais 1. Então, entrou aqui o 1 e o menos 2, aqui é o termo independente. Então, aqui vai ter um traço, tá? Então, do lado de cá desse traço, vem os coeficientes do p de x. Aí, gente, esse termo independente aqui, que é o último, eu vou colocar um tracejado aqui, só para marcar, tá? A minha divisão vai terminar aqui e o valor que eu encontrar aqui vai ser o resto da divisão, tudo bem? Nesse espaço aqui, a gente vai colocar a raiz desse divisor aqui, tá? Então, se eu estou dividindo por x menos 2, a raiz aqui é 2. Lembrando que a raiz é o valor que a gente coloca no lugar de x, que faz isso aqui dar 0, tá? Então, vou colocar aqui raiz do divisor, que nesse caso é 2. Gente, como ele sempre vai estar nesse formato x menos a, tá? O valor que entra aqui é sempre esse aqui, com o sinal invertido. Se aqui está x menos 2, entra aqui o mais 2. Se tivesse x mais 2, a raiz seria menos 2. Aqui entraria o menos 2. Tudo bem? Então, aqui a gente terminou a primeira etapa, que é organizar esses dados de forma correta. Se não organizar assim, não vai dar certo. Tudo bem? Agora, gente, uma observação importante. Aqui a gente tem um polinômio de grau 3, tá vendo? Ele está completo. Eu tenho o grau 3, eu tenho o grau 2, grau 1 e grau 0, que é o termo independente. Aparecem todos os fatores, tá? Então, se é grau 3, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 termos, tá? Sempre vai ser o grau mais 1, porque a gente tem um termo independente. Se não aparecesse, por exemplo, x ao quadrado, se fosse só 3x ao cubo mais x menos 2, estaria faltando o termo x ao quadrado. Você não poderia colocar 3, depois o 1, depois o menos 2. Você ia ter que colocar um 0 no lugar do termo do x ao quadrado, que seria 0x ao quadrado, que faz ele sumir, tá? Então você sempre precisa, para o grau 3, ter 4 termos. Para o grau 5, você vai precisar de 6 termos, é sempre um a mais, tá? Então, preste atenção para estar em ordem decrescente, esses coeficientes, em ordem decrescente do grau, e tem que estar tudo completo. Vale também para o termo independente. Se não tivesse termo independente, se acabasse aqui, esse polinômio, você ia ter que, no lugar, aqui depois desse tracejado, você ia ter que colocar um 0, que o termo independente seria 0, tá? Idem para qualquer outro grau. Se não aparecesse o grau 1, se não tivesse esse mais x, nesse lugar aqui você tem que colocar um 0, tudo bem? Vamos agora entender como que a gente faz essa divisão. Então, para começar, a primeira coisa que a gente faz é simplesmente repetir esse primeiro coeficiente aqui do nosso polinômio, né? Que a gente também chama de dividendo. Então, só repete ele. Daqui em diante, a gente vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar esse cara, vai multiplicar por 2 e vai somar com esse número.
e registra o resultado aqui. Depois você vai pegar o resultado que você encontrou aqui, você vai multiplicar por esse e vai somar com esse e vai registrar aqui. E daqui em diante, sempre seguindo esse raciocínio. Então vamos lá, vamos fazer com calma. Então, repetiu 3, agora eu faço 3 vezes 2, que dá 6, mais menos 5. Então, 3 vezes 2, 6, menos 5 deu 1, tá? Então, quem é esse 1? 6 menos 5. Agora, esse próximo, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que agora a gente usa esse. 1 vezes 2, que dá 2, mais 1 vai dar 3. Tá? Então, foi 1 vezes 2, que deu 2, mais 1, 3. A mesma coisa para cá, a gente só para quando chegar aqui, após o tracejado, seguindo o mesmo raciocínio. Agora, eu vou fazer 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, a conta foi 3 vezes 2, 6, mais esse valor aqui que é menos 2. Então, 6 menos 2 deu 4. Tá? Gente, o que eu já comentei, esse valor aqui é o resto, a gente chama de R de x, tá? É o resto da divisão. Agora, o quociente, que é o resultado da divisão, vai ser um polinômio, tá? Com um grau 1 menor que esse, porque esse aqui é grau 3, certo? Eu estou dividindo por grau 1. Então, um polinômio de grau 3 dividido por um polinômio de grau 1 resulta num polinômio de grau 2. Você sempre subtrai 1 no grau se você for dividir por grau 1. Então, esses valores aqui são os coeficientes de um polinômio de grau 2. Então, se é grau 2, basta você montar. E também está na ordem certinha, tá? Então, vai ser 3x ao quadrado mais 1 vezes x elevado a 1 mais 3, que é o termo independente. Tá? Então, esse 3 entrou aqui, esse 1 entrou aqui e esse 3 entrou aqui, o termo independente. Gente, definir o grau é muito importante. Se aqui você colocasse 3x à quarta ou 3x ao cubo, já estaria errado. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Vamos voltar aqui. Qual é o polinômio que a gente está dividindo? A gente está dividindo aqui um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1. Tá? Então, o grau desse menos o grau desse que vai dar o grau do quociente. Então, 3 menos 1, o grau é 2. Então, quando você encontrar esses valores aqui, isso é grau 2. Bom, pessoal, vamos conferir utilizando o método da chave. E vocês vão ver que a gente faz muito mais conta no método da chave. Esse daqui é um dispositivo muito rápido. Ficou lento aqui porque foi a primeira vez que a gente fez, eu tive que explicar, mas depois que você pegar a prática, você vai ver que você faz isso aqui em segundos, tá? Substituindo esse trabalho todo aqui que a gente tinha. Então, o que a gente fez? A gente dividiu esse polinômio por esse polinômio aqui, né? A gente encontrou o resto 4 e encontrou aquele quociente. Então, sugiro que vocês pausem o vídeo agora, faça essa divisão aqui, utilizando o raciocínio que a gente relembrou na aula passada. Lembra, já está organizado aqui na ordem decrescente. Você primeiro pega esse termo, divide por esse, registra aqui, aí multiplica esse vezes esse, né? Escreve aqui com sinal invertido, subtrai e continua a divisão. Quem não lembra, vê o vídeo da aula passada, tudo bem? Então dá uma pausa aí, que eu só vou colocar o resultado. Bem, exibindo agora o resultado, terminando essa divisão, você vai chegar nisso. Aqui é o resto 4, que é igual ao que a gente encontrou lá no dispositivo de Breuer-Fini. E o valor que a gente encontra aqui, gente, é o quociente, né? Esse cara dividindo por esse, aqui você encontra o quociente. E olha que quociente é esse, 3x ao quadrado mais x mais 3. Vamos voltar aqui, ó, 3x ao quadrado mais x mais 3. É exatamente o mesmo cara. Só que esse método daqui é muito mais rápido do que esse, tá? Então, a gente vai fazer outros exercícios. E ao longo do nosso estudo de polinômios, a gente sempre vai estar efetuando divisões por polinômios da forma x menos a. Lembrando que o método da chave, você pode, se aqui fosse grau 2, você poderia utilizar ele também, tá? Mas o Breuer-Fini tem que ser polinômio da forma x menos a, e aqui você registra o a. A gente vai ver também que quando você tiver que dividir por um polinômio de grau 2, a gente pode pegar esse polinômio de grau 2 e fatorar como multiplicação de 2 de grau 1. E aí você pode fazer o Breuer-Fini 2 vezes, tá? Mas deixe isso mais para frente. Por enquanto, vamos só ver mais um exemplo para a gente poder treinar mais um pouquinho.
Então vamos lá. Utilize o dispositivo de Brioufini para efetuar a divisão de x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2 dividido por x mais 1. Então está no formato x menos a. X mais 1, gente, é igual a x menos 1. Então, no caso, o a é menos 1, tá? Então, novamente, eu sugiro que você pause o vídeo, tente efetuar essa divisão agora pelo método do Brioufini. Uma observação, ó, grau 4, né? 4, 3, 2 e grau 0. Tá faltando o grau 1, então você vai ter que completar com 0 aqui, tá? Então, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Bem, pessoal, se você terminou e encontrou novamente resto 4, sua divisão está certa, tá? Por coincidência, novamente o resto deu 4. Se não deu, vamos ver com calma aqui onde você errou. Primeira coisa é armar a tabela da forma correta. Então, vamos lá. Primeiro, os coeficientes do polinômio aqui, tá? Então, o polinômio de grau 4 tem que estar na ordem decrescente do grau. Então, 4, 3, 2... o grau 1, que não aparece, e o termo dependente que é menos 2. Então, já sei que nesse grau 1 vou ter que botar um 0. Tá? Então, aqui entra o 1, que é o coeficiente de x à quarta. Depois vem o menos 3, que é o coeficiente de x ao cubo. Depois vem o mais 2, que é o coeficiente de x ao quadrado. Depois vem o 0, que é o coeficiente de x elevado a 1, que não aparece. E depois o termo independente. Botei um tracejado aqui, isolando esse termo independente, só para registrar que aqui vai ser o resto. Quando eu chegar aqui, eu acabei minha divisão, tá? Qual o valor que a gente bota aqui? Gente, é a raiz deste polinômio. Então, se esse polinômio é x mais 1, a raiz é menos 1, tá? Que é aquele a, quando ele está no formato x menos a. Se aqui não tem menos, ó, x mais 1 é a mesma coisa que x menos 1, tá? Então, o a é menos 1, tá? Esse valor aqui. E aí, como é que a gente vai efetuar a divisão? Primeiro, a gente repete esse número. Daqui em diante, eu vou fazer esse vezes esse, mais esse. Registra o resultado aqui. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Agora, vamos fazer esse mesmo processo para todos os outros. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 mais 2 vai dar mais 6. Agora, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Mais 0 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6. Mais 6 menos 2, resto 4. Então, aqui está o resto. E o que valores são esses, gente? São os coeficientes, tá? Do meu quociente. Qual vai ser o grau do meu quociente? Se eu dividir um grau 4 por um grau 1, meu quociente vai ter grau 3. Então, esse aqui é o coeficiente do grau 3, esse é do grau 2, do grau 1 e o termo independente. Tá? Então, gente, o quociente ele termina aqui. Lembrando o seguinte, esse valor aqui, que a gente encontra depois pontilhado, é o resto. Ele não entra nesse quociente 1, tá? Então, vamos escrever como é que vai ficar nosso quociente. Vai ficar 1x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x menos 6. Tá vendo? Grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. E esse 4 não entra aqui, tá? Então, gente, o que a gente conclui? Que esse polinômio aqui é esse vezes esse mais 4, tá? Então, esse polinômio inicial é esse quociente que eu encontrei, vezes o polinômio que eu dividi, que é o x mais 1, mais o resto. Se o resto fosse 0, gente, a gente teria encontrado uma fatoração para esse polinômio. Só que o resto não é 0, tá? Se o resto fosse 0, a gente poderia falar que esse polinômio é divisível por x mais 1. Ou poderia falar que ele é divisível por esse outro aqui. Se você dividisse ele por esse outro, daria isso aqui como resultado. Tá? Mas não aconteceu isso, o resto não é 0. Então, eu posso escrever esse polinômio como x mais 1, que multiplica x ao cubo, menos 4x2 mais 6x menos 6, mais 4. Mais um exercício para vocês. Pausa o vídeo, faz essa distributiva, soma 4 no final, você vai poder conferir que dá exatamente
esse cara aqui, tudo bem? Se alguém tentar fazer essa conferência e por acaso der errado, tá? Confere as contas, se mesmo assim estiver dando errado, pode registrar aqui no comentário ou manda lá no zap a foto da sua resolução, que eu acho o seu erro, porque tem que dar igualzinho. E a gente vai treinar isso bastante nas próximas aulas, tá? Então hoje a gente vai ficar por aqui, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem. Não deixem de treinar, porque a gente vai precisar sempre, em todas as aulas, a gente vai estar utilizando divisões através desse método do Bruno Fini, tá? Então é importante que vocês já tenham bastante prática com isso. Até o final do conteúdo dos polinômios a gente vai utilizar isso, tudo bem? Então não deixem de fazer os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode registrar lá nos comentários, ou pode mandar foto pelo zap ou por e-mail, tá? Estarei sempre à disposição. Bom estudo a todos e fiquem com Deus.